Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O assunto, como vocês estão vendo aqui atrás, o empate entre Flamengo e São Paulo 0 a 0, jogo disputado no Maracanã. Flamengo perdendo os 100% jogando como mandante no Brasileiro, dando aí a possibilidade do Palmeiras diminuir a vantagem de 3 para 1 ponto. Palmeiras que joga nesse domingo contra o Internacional no Beira-Rio. Já pedi para você vir aqui embaixo, deixar o seu like para ajudar na divulgação do vídeo e se inscrever no canal. Estamos chegando a quase 180 mil inscritos, só apertar esse botão vermelho aqui embaixo. A gente viu um jogo que eu achei até um bom jogo, cara. Por exemplo, eu esperava muito mais de Flamengo e Santos do que Flamengo e São Paulo. Acho que foi um jogo bem jogado, até na medida do possível. E o São Paulo acabou parando o time do Flamengo, 0 a 0. O Flamengo que vinha de 8 vitórias seguidas, o Flamengo que vinha de 100% jogando como mandante, e acabou ficando no 0 a 0. É um jogo que deu para ver algumas coisas ali importantes, que a motivação do São Paulo foi claramente influenciada aí pela troca do Cuca pelo Fernando Diniz. Eu tenho falado sobre isso, falei no vídeo lá do anúncio do Diniz. O Cuca, tenho achado muito Cuca muito para baixo, não sei se isso tem influenciado os seus times. O Fernando Diniz é um cara muito explosivo, disse que não mexeria muito no time para esse primeiro jogo e de fato não mexeu. A gente viu um São Paulo muito sem a cara do Fernando Diniz, e não era para ter mesmo. São Paulo não teve nenhum treino com o Fernando Diniz, então o São Paulo que deu chutão em saída de bola, um São Paulo com saída de bola muito complicada, um São Paulo sem ter controle de jogo, um São Paulo que praticamente não teve chances. O São Paulo chutou uma bola no gol do Diego Alves, tudo bem que foi uma chance claríssima numa falha do Pablo Mari, que o Diego Alves defendeu embaixo. Mas enfim, foi um São Paulo que foi ao Maracanã para arrumar o empate. Até o Jorge Jesus criticou demais o São Paulo no fim do jogo por ter ido para jogar por um empate. Eu não vejo motivo para crítica, cara. O futebol, eu costumo dizer, você joga com as armas que você tem. O São Paulo, se foi lá para se defender, foi lá para tentar voltar para o Morumbi com um empate e conseguiu, acontece. Jorge Jesus quiser criticar o São Paulo parar o jogo a toda hora, criticar sobre cera, ok, acho que aí você pode criticar, embora, como eu sempre digo, a questão da cera no futebol, você sempre critica quando te prejudica. Quando tá te ajudando, ninguém fala muita coisa. Inclusive, já gravei um vídeo sobre isso aqui, que eu vou deixar aqui em cima. É um vídeo do ano passado, mas continua valendo sobre cera. Então, o Jorge Jesus criticou a cera, acho que ok. São Paulo parou muito o jogo, São Paulo fez muita falta no número do SofaScore. O São Paulo terminou com 27 faltas e o Flamengo com 20. Também não foram poucas faltas do Flamengo, mas 7 faltas a mais. Um São Paulo com um jogador caindo a todo momento, isso é verdade, mas o São Paulo foi para o Maracanã para arrumar um empate e arrumou. Então já dei uma breve analisada aqui no São Paulo. Vamos falar um pouco então agora do Flamengo. Um São Paulo, só para colocar, né? O Daniel Alves começou jogando aberto pelo lado, aí depois caiu para o meio tentando se conectar com o Hernanes, melhorou. O segundo tempo do Antony foi muito bom, assim, bem interessante o segundo tempo do Antony. O Pablo não teve chance de gol, mas se dedicou, correu muito, e a defesa do São Paulo continua sendo um ponto importante e talvez dê ao Diniz o sistema defensivo mais sólido que o Diniz já teve, ou o sistema defensivo mais sólido que o Diniz vai conseguir trabalhar, porque esse sistema defensivo de Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, agora com o Volpi, que chegou no início do ano e hoje conseguiu se firmar na posição, tem que ver ali quem vai ser o lateral direito, se vai ser o Daniel, se vai ser o Juan Fran, se vai ser o Igor Vinícius. É um sistema defensivo mais sólido do time do São Paulo. Acho que pode dar ao Diniz uma base defensiva mais sólida para ele tentar trabalhar do meio para frente. Diniz vai trabalhar agora, tem uma semana para trabalhar no São Paulo. Fiquei aqui 4 minutos analisando o São Paulo, vamos analisar um pouco o Flamengo. Como o Flamengo deve encarar esse empate? Cara, eu acho que era utopia imaginar que o Flamengo ganharia seus 19 jogos como mandante no campeonato. Nunca aconteceu no Campeonato Brasileiro, é algo muito complicado de se fazer. Então acho que do ponto de vista de ficar para baixo por empatar em casa, acho que o time do Flamengo é experiente, o Jorge Jesus conhece disso, o Jorge Jesus também é experiente, jogadores, de saber que não é o fim do mundo você empatar um jogo em casa, ainda mais num jogo em que o Flamengo foi melhor. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o computador,
para ver as estatísticas. Deixa eu botar aqui. Estou aqui com os números do SofaScore aberto. Então você vê 61% de posse de bola do Flamengo, 18 finalizações, 9 finalizações no gol. Então você vê que é um número grande de finalizações no gol. Então o time do Flamengo jogou bem. Mesmo com 3 jogadores poupados, e aí é um ponto importante para a gente falar, o Flamengo começa o jogo com Rafinha, Felipe Luiz e Gerson poupados, pensando no jogo contra o Grêmio. O Flamengo sentiu muita falta deles, principalmente na hora de construir o jogo. O Rafinha, jogador importantíssimo já na construção do jogo, colado na linha lateral, né, abrindo muito o campo. O Felipe Luiz virou um cara vital para o Flamengo na construção do jogo, apoiando por dentro. E o Gerson, um jogador importante nesse passe, na capacidade de fugir de pressão. Então o Flamengo começou sem eles. No lugar, Rodinei, René e Pires da Mota. O Pires da Mota é um jogador muito voluntarioso, mas não tem essa capacidade de construir de trás. O Rodinei, um jogador limitado, com a história dele muito desgastada no Flamengo. O René, um lateral também que não se compara com o Felipe Luiz, em hipótese nenhuma. Um lateral até que começou um momento muito complicado no Flamengo, depois até melhorou, mas ainda assim é um jogador também um pouco desgastado, né? Parte da torcida não gosta. Então você tem ali 3 jogadores que uma queda muito grande em relação aos titulares. Deixa eu só fazer um parêntese, porque os titulares das laterais do Flamengo, Rafinha e Felipe Luiz, poderiam ter sido, por exemplo, titulares do Brasil na Copa do Mundo. O Felipe Luiz até ganhou posição durante a Copa, o Rafinha estava no bolo lá para ir, acabou não indo, mas poderia ter ido. Então, logicamente, qualquer time do mundo que tenha Rafinha e Felipe Luiz, quando usa os reservas, vai sentir. Porque é difícil é praticamente impossível você ter um lateral como o Rafinha titular e um lateral no nível dele como reserva, um lateral como o Felipe Luiz titular, um lateral no nível dele como reserva. Praticamente impossível. Você teria que ter 4 laterais absurdos, numa qualidade, num nível muito, muito grande em relação ao futebol brasileiro, então não ia acontecer. Mas também não dá para o lateral ter uma queda tão grande de um para o outro. Por exemplo, a decisão do Jorge Jesus de colocar o Rodinei, você poderia muito bem ter começado com o João Lucas, o lateral que veio do Bangu, que jogou contra o Ceará, por exemplo, no jogo lá no Castelão, e foi muito bem. Então, talvez você tivesse um resultado melhor. O Rodinei errou tudo que ele tentou no primeiro tempo. Aí no primeiro tempo, enquanto tinha o Rodinei, você olhava pro René e falava, pô, o René tá melhor que o Rodinei no jogo. Aí no segundo, quando você bota o Rafinha no lugar do Rodinei, você começa a comparar o René com o Rafinha, você fala, cara, o René não tá bem no jogo. O René perdeu umas 3 ou 4 bolas seguidas ali no ataque no segundo tempo. Então, esse é um ponto importante. Depois que eles vieram, o Flamengo volta no segundo tempo com a Rafinha e Gerson. Mesmo assim, o Flamengo demora para conseguir construir. O São Paulo volta um pouco melhor melhor do que jogou o próprio São Paulo no primeiro tempo e forçando algumas jogadas pelo Antony pelo lado direito. Aí depois o Flamengo, a partir dos 10 minutos, o Flamengo passa a mandar no jogo e aí o Flamengo ocupa o campo de ataque e começa a ter várias oportunidades, né? O Arão chutou uma vindo de frente, chutou para fora. O Flamengo teve um gol bem anulado no gol do Arrascaeta numa jogada. Depois teve uma batida do Bruno Henrique que foi para fora, uma batida do Gerson livre, com certa liberdade do frente que o Volpi defendeu. Então, um Flamengo que teve volume, acabou não conseguindo fazer o gol. Em parte porque os jogadores de frente também não estavam numa noite muito inspirada. Gabriel não jogou bem, errou muito, especialmente quando saiu da área. Acho que a única coisa legal que ele fez no jogo foi o passe, que seria o gol do Arrascaeta, mas ele estava impedido e o Bandeira marcou. Aliás, o Bandeira foi bem lá, o Bandeira lá do primeiro tempo, né? Marcou um gol, anulou um gol do São Paulo por impedimento corretamente do Daniel e anulou o gol do Gabriel. Quer dizer, o gol do Arrascaeta no impedimento do Gabriel. Então o Flamengo não conseguiu fazer, ficou no 0-0. O São Paulo, de fato, picotando muito o jogo. Estava com um empate que foi buscar. Então acho que um 0-0 que não acho que tenha sido assim trágico para o Flamengo. É um resultado ruim, pode dar a chance do Palmeiras encostar, tem que ver o que o Palmeiras vai fazer amanhã, mas acho que pela atuação do Flamengo foi uma boa atuação. Como eu disse, acho que era utopia, acho que ninguém no próprio Flamengo fazia as contas de que iria ganhar os 19 jogos em casa. Quero te ouvir, vem aqui embaixo, diz o que você achou, se inscreve no canal, deixa o like, aqui em cima ativa o sininho das notificações,
caso você não tenha feito ainda. Só para a gente fechar mesmo, vamos ver em que nível o esforço que o Flamengo fez hoje vai impactar o jogo de quarta-feira na Arena do Grêmio, semifinal da Libertadores. Porque o Grêmio, que vai ao Maracanã no domingo, vai poupar todo mundo contra o Fluminense. Então vamos ver o que o Flamengo hoje correu demais. O Flamengo lutou muito para ganhar o jogo. O Flamengo foi até os 52 do segundo tempo lutando para ganhar o jogo. Campo pesado, porque choveu bastante ali do meio do primeiro tempo para frente. Então vamos ver em que nível, porque o Flamengo de fato se desgastou muito. Mas também tem um ponto importante, agora semifinal de Libertadores, amigo. O cara tem que ir pro pau, o cara tem que ir pro jogo. É o jogo que o Flamengo espera muito tempo jogar, os jogadores sabem disso. Vamos ver o nível aí de esforço que o Flamengo fez hoje, que pode colocar na quarta-feira. Enfim, é isso. Tem muita gente reclamando de uma entrada do Gabriel no Daniel Alves, em que ele chega lá, o Daniel vem pro chão, ele acaba raspando com a chuteira no joelho do Daniel. O árbitro, na minha percepção, o árbitro ia dar falta do Daniel e depois ele muda. Não sei como ele mudou, porque me parece que ele estava vendo a falta do Daniel e depois dá cartão amarelo pro Gabriel. É um lance assim que fica no limite entre o cartão amarelo e o cartão vermelho, né? O VAR não chamou. Eu consultei alguns árbitros aqui, consultei 3 árbitros, eles disseram que é um lance muito limite para o árbitro chamar para o cartão vermelho. Então fica ali, o árbitro julgou no campo ali amarelo, o Gabigol raspa, ele vê que vai pegar, tenta, começa a recolher ali e ainda pega. Então é um lance duvidoso, né? Um lance duvidoso. Os árbitros que eu consultei aqui, consultei 3 árbitros, eles disseram que não chamariam o VAR em situação nenhuma. Eles disseram que se o árbitro tivesse expulsado, eles não chamariam o VAR para tirar o vermelho. E que se o árbitro tivesse dado amarelo como deu, eles não chamariam para dar o vermelho. Eles colocariam, respeitariam a decisão lá do momento do jogo. E é algo interessante, por quê? Porque a sensação toda é que o árbitro chega marcando falta para o Flamengo. E aí o Daniel fica lá, fica sendo atendido. Quando ele volta dando falta para o São Paulo, que de fato aconteceu, e dando cartão amarelo para o Gabriel. Talvez por isso o VAR não tenha chamado, mas é um lance, enfim. Mas de qualquer forma o Gabriel está suspenso e o Flamengo vai ficar 3 jogos sem o Gabriel, né? Porque ele não joga contra a Chapecoense porque está suspenso e não joga contra Atlético Paranaense e Atlético Mineiro porque vai estar a serviço da seleção. Enfim, essa foi a análise aí. Diz o que você achou nos comentários. Até uma próxima aqui no canal do VSR. Valeu, tchau.